todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Mascada Vibes, onde a gente vai falar sobre vendas, técnicas e tudo que o vendedor precisa saber para se destacar e se diferenciar aí no mercado de trabalho. E nós aqui na InfoCrescimento temos um time de alta performance que vende muito todos os dias. Então, nada melhor do que ouvir e conversar com quem faz acontecer, sabe como fazer. E hoje eu chamei aqui a Luana, que é uma das nossas closers, faz parte do nosso time comercial aqui da InfoCrescimento, para a gente bater um papo aí sobre vendas, sobre como as vendas, como a venda entrou na vida dela e tudo que ela fez para chegar onde ela está hoje, que ela é um dos destaques aqui do nosso time. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Oi, gente. Muito prazer, eu sou a Luana, sou closer no time da Mascada aqui da InfoCrescimento. É um prazer o convite, muito obrigada, Gi. Vamos nessa. Legal. Só explicando para o pessoal, né, o porquê do nome Mascada Vibes. Nós temos uma das nossas squads aqui do time, se chama Mascada Illuminati. Como é que nasceu esse nome? Conta aí pro pessoal. A Mascada eu não esqueci. Vou lá, então. Então eu vou contar para vocês, tá, como surgiu esse nome. A Mascada Illuminati foi a primeira squad criada, né, a primeira squad de closers, vendedores aqui da InfoCrescimento. E esse nome nasceu, na verdade, por mim, né? Eu comecei a falar, porque é Mascada Illuminati, lá no Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, a gente se refere a dinheiro como Mascada Illuminati. E eu comecei a falar isso pra eles. Galera, vamos correr atrás da Mascada. Olha a Mascada Illuminati, né? Mandem os relatórios de vocês que hoje a Mascada Illuminati vai cair na conta. Então, quando a gente foi criar o nome da squad, eles vieram com essa ideia, de a gente colocar Mascada Illuminati, que é dinheiro, que é o que vocês gostam também. Rolou uma votação e não teve ninguém que votou em outro nome além do da Mascada. E aí, pegou, né? Unânime. 100%. Nem precisava de votação. Nem precisava de votação, ficou Mascada Illuminati. Isso aí. Lu, justamente isso que eu ia te perguntar agora. Quem é a Luana? Quem é a Luana fora da info? A Luana sem ser closer? A Luana que a gente vê aqui todos os dias? A Luana, fora da info, eu sou muito parecida com o que eu sou aqui dentro, né? Existem momentos que eu tenho que ficar muito mais séria, porque, enfim, é ambiente profissional. Mas eu sou muito risonha, eu converso bastante, sou muito comunicativa. Nossa, eu adoro falar sobre tudo, sabe? Sou bem aberta também. Eu gosto muito de ficar sozinha também, às vezes. Eu acho maravilhoso. E a gente trabalha muito em equipe, muito tempo se comunicando com outras pessoas de vários lugares, né? Do Brasil inteiro. Então, isso ajudou bastante para que eu, no meu âmbito pessoal, né? Fora da InfoCrescimento, aproveitasse mais a minha companhia também. Então, mas, no entanto, eu sou o que eu sou aqui. Lá dentro e aqui fora eu sou a mesma pessoa. Só que aqui, às vezes, eu fico um pouco mais séria do que o normal. E como aconteceu as vendas, assim, na tua vida? Tu já tinha imaginado algum dia trabalhar com vendas? Ou foi algo que realmente aconteceu? Caiu de paraquedas e, pum, agora estou vendendo. Na verdade, eu sempre trabalhei com atendimento ao público. Eu sempre fui comunicativa, né? Eu era a menina que fazia todo mundo rir, então já tava alguma coisa com comunicação ia ser o objetivo, né? No futuro, eu já sabia disso. Mas eu caí na info de paraquedas. E eu não era vendedora, né? Eu fiz primeiro o SDR e tal. E eu dizia no início que o meu principal objetivo era parar de fazer ligação. Eu já sabia que eu não queria permanecer ali por muito tempo, eu queria buscar mais. E acompanhando muitos os líderes diretos ali dentro do comercial, uma coisa que eles repetem muito é que o que dá dinheiro é venda. E eu, como uma pessoa muito ambiciosa, buscando crescimento profissional, pessoal, enfim, construindo meu futuro, né? Eu sou nova. Eu falei, eu quero fazer isso. É ali que eu vou ganhar dinheiro. E eu já gostava muito do que eu fazia como SDR, então foi meio... Ao mesmo tempo que foi de supetão, não foi. Eu já tava esperando, eu queria aquilo, sabe? Mas já era tudo novo. Só para contextualizar, a SDR é a pessoa que faz o primeiro contato com
os potenciais clientes, né? Então, a gente todo dia recebe aqui pessoas interessadas através de campanhas de tráfego e ações de marketing. Essas pessoas, elas vêm com interesse em realmente conhecer um pouco sobre o nosso produto, o nosso serviço. E o SDR é a pessoa que faz esse primeiro contato, esse processo de qualificação, para entender se essa pessoa está preparada ou não, né? Para comprar o nosso serviço aqui. Se ele é um potencial cliente. Então, desse processo, dessa área que foi esse primeiro contato com o cliente, é um trabalho mais de topo de funil, início de funil, né? Isso. Você partiu para closer, que é fechamento, final de funil. Exato. Aí Pode falar. a emoção da venda é gigantesca, né? Lógico, a gente tem aquele processo do vendedor de receber vários nãos ao longo dos dias, ao longo da semana, enfim, cada mês é diferente um do outro. A gente sempre sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem métrica, a gente tem clareza, mas existem as diversidades ali, né, ao longo do mês. E a gente tem que estar preparado para isso. E eu sou uma pessoa que adoro quando eu me sinto pressionada. Não que eu adoro, né? A gente fica meio nervoso. Mas quando eu estou sob pressão, me desenvolvo muito mais. Eu vou com muito mais vontade, sabe? E dentro do papel de closer, eu sinto muito mais essa pressão. Então, para o meu resultado, é excelente. Isso te impele, é como se te desse impulso para fazer mais. Exato. É diferente quando a gente fala, na sua opinião, tá? Na sua percepção. Eu sou um SDR, eu sou um closer. Na sua visão, os dois são vendedores ou são coisas extremamente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Na verdade, tem 2 pontos. Primeiro, o SDR, ele é um pré-vendedor. Ele também está vendendo algo. Ele está vendendo a reunião. Ele está vendendo... Toca o sino que você venda! Ele está vendendo uma oportunidade para aquele potencial cliente, enfim, vir para o mercado mais lucrativo ou sanar alguma dor, que a gente bate muito na dor, né? O closer, ele tem uma responsabilidade muito, muito maior com a empresa. Porque é a partir dele, a partir da conversão dele, a partir das vendas dele, que a empresa movimenta. É lógico, a gente está dentro de um ecossistema que a gente precisa de tudo muito bem unido para fazer a engrenagem girar. Isso é fato. Mas o papel do closer tem muito mais peso, porque o closer, ele pode buscar as próprias reuniões, ele pode ser uma pessoa mais carnívora, que é a pessoa que vai atrás isso, faz prospecção e tal, marca a reunião para si mesmo. Eu ainda faço isso, a gente tem muito isso dentro do nosso time. Enquanto o SDR, como você mesma disse, é topo de funil, então o objetivo é que ele fique grande demais para a cadeira dele, que ele não queira ser um SDR. O cara tem que ter raiva de ser SDR, ele tem que falar, eu quero mais. Ele tem que ter sede de crescimento. E eu, no momento em que eu decidi que eu queria ser closer, eu tava com esse mesmo pensamento. Eu não quero mais. A primeira experiência, né, em vendas, geralmente, ela acontece... Quem chega aqui, né, como SDR, então a pessoa começa nesse papel, nessa função de ser um SDR, que é qualificar esse lead, entender a necessidade dele. Porque nesse processo ele também vai aprender a vender, como a Lana falou, ele também vende a reunião. Ele não fecha um contrato, mas a pessoa tá ali com ele no telefone, ele precisa mostrar para aquela pessoa por que ela tem que vir para a reunião. Exato. Então, aí também entra um processo de persuasão, né? De entender produto, de passar as principais informações para aquele lead, entender se ele tá alinhado e, principalmente, ajustar, deixar a bola redondinha pro closer chutar pro gol. Exatamente. Então, é um processo que facilita, agiliza também, né? Agiliza, porque se nós hoje, dentro do nosso processo, fôssemos fazer 100% das reuniões sem uma qualificação, uma pré-qualificação, tomaria muito mais tempo, a gente depositaria muito mais energia em pessoas que às vezes não são nossos potenciais clientes. Então o SDR, ele otimiza muito o tempo do closer, ele tem um papel fundamental que é não só deixar a bola redonda, mas identificar também
quais são as armas que o closer pode usar dentro da reunião. Ele é a primeira pessoa que descobre qual é a dor do lead. As principais queixas, desejos e dores também. Exato. Muito bem. E Lu, me conta um pouquinho mais, assim, o que mudou na tua cabeça? Venda, que é real, viu? Que é real, gente. Que é venda toda hora. Negócio de louco. Isso aí. O que mudou na... Deixar o pessoal fazer festa. Tu pode botar essa parte aí, viu, Patrick? Pode botar. Pode botar essa parte, viu? O que mudou na tua cabeça quando, de fato, você começou a vender, fazer reunião e começou a fechar contratos, vender mais e ganhar mais? O que mudou na tua cabeça? A Luana, que era SDR, e foi ser closer e vender e fazer mais dinheiro, enfim. O que mudou pra você? Em todos os sentidos, você diz assim? Todos. Como pessoa, como profissional, teus objetivos, sonhos, tudo. O que te despertou? Bom, primeiro, como profissional, quando a gente está num papel que é mais linha de frente, né? Que a gente sabe que é o que movimenta a empresa, é o faturamento, é o lucro. A gente começa a olhar para o outro lado da moeda, que é o lado da liderança, o lado a gente olha com mais responsabilidade, a gente tem mais peso, né? Agora, como pessoa, na minha vida financeira, enfim, foi também um divisor de águas, porque eu percebi que eu poderia chegar muito mais longe do que um dia eu imaginei que chegaria, sabe? Hoje a gente tem muita possibilidade de crescimento dentro da empresa. Closer você pode se tornar um especialista, você pode se tornar um líder de setor, você pode, enfim, liderar outros closers. Então tem muita possibilidade de crescimento. Isso também ajuda a gente a não querer ficar acomodado, né? E acho que no pessoal, principalmente, o que mudou foi a responsabilidade, foi, enfim, entender que dinheiro é abundante, né? Eles falam muito sobre isso dentro da nossa empresa também, os nossos líderes, né? Que está no meio, né, de pessoas que falam de prosperidade, que vivem a prosperidade, que se movem, né, a favor da prosperidade. Acreditar nisso também impacta muita gente, né? Porque eles, Jonas, o Murilo, estando nessa linha de frente como os fundadores, eles vivem isso, eles pregam isso e vocês acabam seguindo esse flow também, né? Exatamente. 100% alinhados com a cultura dos fundadores, né? Dos líderes diretos. Que é o que a gente escuta todos os dias. Então, a partir do momento que a gente está num setor, né, numa linha que a gente consegue visualizar isso da mesma forma que eles, né? Tudo muda. Tua percepção em relação à empresa, a líder, a vestir camisa, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Lu, Sim. Vamos lá, uma pergunta importantíssima. Você está fazendo uma call de vendas. Como que você percebe que o lead está pronto para fechar? Ou que ele vai fechar? O que você observa nele? O que você já notou que tem em comum, assim, entre uma reunião que você diz, esse aqui vai fechar ou esse aqui não vai? Eu tenho 2 tipos de percepções. Primeiro, a do espelho, né? Neurônio espelho, quando a gente começa a fazer gesto muito repetitivo e cria muita conexão. E eu tenho uma outra que até meus colegas que são closers brincam muito comigo, que quando eu entro na reunião, dá 20 minutos, e eu começo a dar muita risada e o lead começa a rir de volta, eles dizem, a Luana vai fechar. Conectou. Se o lead sorrir pra mim, eu sei que é venda. Agora, se o lead não sorrir pra mim, eu sei que eu provavelmente perdi a oportunidade. Então, com isso, tu conclui que o processo de conexão com o lead, de rapport, é imprescindível para encaminhar ele para um fechamento. Com certeza, porque o que a gente diz para os nossos clientes é que pessoas compram de pessoas. O nosso processo é humanizado. Quando você entra na reunião, a primeira impressão que a pessoa tem de você é a que fica. Sobre a aparência, a forma como você se comunica, como você se posiciona. E eu não tô falando de beleza, tá? Tô falando no carisma.
se você realmente tá ali só para vender algo, ou se você quer realmente ajudar aquela pessoa. E hoje a Info tem muito isso, né, de falar sobre vender a verdade, vender transformação. E isso faz total diferença, porque a pessoa que tá do outro lado, ela sente que você não tá querendo só empurrar algo nela, que você quer ajudá-la. E aí ela te compra antes de comprar o produto. Exatamente, a gente vende muito dentro do nosso processo aqui a humanização. Então, uma coisa que eu também falo pro time é como que vocês querem vender humanização se vocês não são humanos? Se vocês seguem um script engessado, um roteiro, parece um toca-fita ali, né? Falando. É isso aí. Que a pessoa percebe isso, que você não tá escutando ela genuinamente, que você não tá fazendo o processo de venda para ela, que é muito importante também, né? A gente ouvir genuinamente o lead, entender a dor do lead e vender para a dor do lead. Exatamente. Então, esse processo muda tudo, né? E o processo de conexão também, porque quando ele se conecta com você, ele vai se abrir, vai falar mais sobre ele também. Com certeza, ele se sente mais confortável, né, em se comunicar e torna tudo mais fácil para você. E o que você faz para manter a tua constância, Lu? Todos os dias, se manter, assim, com a energia alta, porque isso é outra coisa que impacta também. Então, para quem tá nos assistindo, quem vende, quem tá nesse processo ou quer se tornar vendedor, quer ganhar mais, o que essa pessoa precisa fazer para ter uma rotina de sucesso e manter uma consistência e energia alta todos os dias? Olha, energia alta todos os dias é difícil, porque a gente tem uma vida, né, fora daqui da empresa, né, digamos assim. Qualquer vendedor, qualquer âmbito profissional, existe uma pessoa lá fora que tem problemas pessoais, que passa por dificuldades. E é normal a gente se estressar, se frustrar, mas a partir do momento que eu entro dentro do escritório, eu tenho meus rituais. Primeiro, eu agradeço pelo meu dia. No início da manhã, é a primeira coisa que eu faço. Eu agradeço por ter vendido muito, eu agradeço pela Info ter batido a meta, eu agradeço pelo meu time, eu agradeço pela minha vida, pela minha saúde, eu agradeço tudo, né? E agradeço também não só pelo que já aconteceu, mas pelo que eu quero que aconteça, né? E, segundo ritual, celular não perturbe. E de cabeça para baixo, porque o que acontece do momento que eu entro aqui até o momento que eu saio lá fora, eu deixo para ver depois. A não ser que seja algo muito urgente, né? Aí eu verifico antes, mas prefiro não misturar, porque eu consigo manter minha cabeça muito mais focada no trabalho e concluir aquilo que eu tenho que fazer. Eu também tenho outros rituais antes de entrar numa reunião, por exemplo, colocar uma música que eu gosto, uma música que me dá energia, que me deixa feliz. E aí eu entro já sorrindo na reunião. Eu gosto muito de sorrir nas reuniões, principalmente no início, porque eu sinto que isso aumenta a minha energia, não é nem pro lead, é pra mim mesma, né? Você mesma se calibra, já se conhece. Eu mesma já me calibro, exatamente. Isso transforma tudo. Lógico, existe outros meios, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas vale muito a pena você identificar, você se conhecer a ponto de saber o que você tem que fazer, quais são as suas prioridades durante o teu dia e principalmente o teu porquê, né? Quando você tem um propósito, um porquê claro, as coisas ficam mais fáceis, porque você sabe que você tem que fazer. Você tem que fazer e pronto, acabou, sem reclamar. Na sua opinião, a técnica ou a mentalidade são mais importantes? Os dois são importantíssimos, né? Eles são uma junção, mas a mentalidade de um vendedor, de campeão, vai muito além da técnica. Porque se ele tem uma mentalidade boa, forte, ele vai ter mais... ele vai ser mais aberto a feedback, ele vai ser mais aberto a melhoria, ele vai buscar estudar mais, ele vai buscar mais crescimento, ele não vai se tornar um acomodado, porque ele tem uma mentalidade boa pra caramba. Ele sabe o que ele quer pra ele. E isso impulsiona. E principalmente também não deixar se levar, não deixar um não subir pra cabeça. Exatamente. Porque a gente vê muito isso, e é uma dificuldade dos vendedores. Às vezes, o vendedor passa o dia inteiro no não. O não, a gente já tem. A gente vai ter que ir atrás do sim, essa aqui é a realidade. Mas se a gente não trabalhar essa questão que às vezes vem até de um processo de rejeição, a pessoa se sente rejeitada, não entender que aquilo não é com ela, não é sobre ela, fica muito mais fácil. Porque se você deixar o não subir pra cabeça, a tua energia baixa.
o lead sente. Aí entra num desespero, um ciclo, né, de emoções que fazem com que todo o teu processo fique mais difícil. Então, cuide da tua energia, aprenda a se calibrar. Então, são duas palavras importantíssimas, né? Energia e autoconhecimento. Autoconhecimento. Se conhecer. A forma como a Luana opera, como ela faz para se calibrar, talvez seja diferente da forma que você faz. E tá tudo bem, mas se você se conhecer, fica muito mais fácil alinhar. Com certeza. E a última pergunta, Lu. O que um vendedor aí que tá nos assistindo, que quer ser um vendedor top performance, precisa saber e fazer para ser esse vendedor top performance e ter uma taxa de conversão que nem você tá tendo aí agora de mais de 40%. O que ele tem que saber? Bom, primeiro, sobre o não. Vendedor top performance não desiste nunca. Tem que ter a mentalidade de que a cada não que você toma, você tá um pouco mais perto do sim. Isso é importante, né? Tem que ter constância, tem que ter prioridade na agenda. Não pode distrair um minuto. Nossa, muita coisa. Tem que ser um bom ouvinte e um bom investigador também, eu acho que é bem importante, né? Um bom investigador, né? O closer, quando ele descobre a dor do lead, a real necessidade, aprofunda naquilo, é capaz até de fazer o cliente chorar. Então, tem que estudar muito também. Estudar é importantíssimo todos os dias. Prestar atenção do que o teu colega está fazendo, que está performando melhor. Vestir o véu da humildade, né? Igual o Jonas e o Murilo dizem muito. Ser aberto para aprender mais. Porque a gente sempre pode melhorar, né, Gi? Sempre. Então, todas as vezes que você erra, assistir, avaliar, identificar o que poderia ter feito diferente... Isso também é importante. Não achar que já sabe de tudo, agora eu já sei tudo. Sentar na cadeira de aprendiz, né? O tempo inteiro. O tempo todo. E eu li uma frase essa semana que eu concordo muito. Ela dizia mais ou menos assim: me mostre uma pessoa que estuda... me mostre um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu vou te mostrar um milionário. Exato. Porque vendas, todo mundo tem que saber vender. A gente sempre está se vendendo. Você vende o seu serviço, você vende a tua hora num consultório daqui um pouco. Você vende quem você é para as pessoas também, né? Exato. Então, quem faz isso todos os dias, um vendedor de verdade, precisa entender que ele vai ter que estudar constantemente e ter essa sede por desenvolvimento, em aprender cada vez mais, porque as pessoas são diferentes, perfis de pessoas diferentes, dores diferentes, e o vendedor bom é aquele que sabe identificar esses perfis aí comportamentais e não para de estudar. Lu, e pra gente encerrar, uma habilidade obrigatória para todo vendedor de alta performance. Uma palavra, uma única habilidade. Isso a pessoa tem que ter se ela quiser ser um vendedor de alta performance. Que habilidade seria essa? Comunicação. Muito bem. Comunicação, importantíssimo. Claro. A partir da comunicação que a gente faz o resto. A pessoa que ela sabe se comunicar, tem uma boa oratória, a pessoa que sabe se posicionar. Às vezes ela pode nem ter tanta técnica, mas o perfil dela vende, porque ela fala a verdade, porque ela se comunica bem, porque ela entende o que o cliente está falando para ela, consegue se desenvolver bem, no desenrolar, né? Que nem a gente brinca. Posso não saber, mas eu desenrolo. Então, a comunicação é importantíssima para tudo que a gente for fazer, ainda mais quando a gente fala de vendas, né? Perfeito. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui do Mascada Vibes. Obrigada, Lu, pelo tempo também. Obrigada. E até a próxima. Comenta aqui embaixo também os principais insights que vocês tiveram aqui nesse episódio, o que fez sentido para vocês e o que vocês querem que a gente traga nos próximos episódios para vocês também. Valeu! Valeu!